Olá, estamos começando mais uma edição do nosso Mundo da Criança aqui pelo seu Canal 4 e é sempre muito bom contar com a sua audiência, a sua participação. O Mundo da Criança sempre com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre os vírus. Aliás, quantos vírus, né? E eles estão aí incomodando, preocupando, nos alertando. E a pergunta é, esse universo dos vírus atualmente, como é que está, hein, doutor Francisco? É o tema de hoje do nosso Mundo da Criança. Ele já está aqui, professor doutor Francisco. Diga lá, muito boa noite. Muito boa noite, Marcos. Muito boa noite, Marcos Vinícius. Muito boa noite a você, telespectador, que inicia com a gente o programa O Mundo da Criança. Hoje o nosso tema, como bem você mencionou, Marcos, é sobre vírus. Acho que já fizemos alguns poucos programas sobre vírus. Mas há notícias sobre vírus, sobre doenças causadas por vírus. Então nós vamos comentar, Marcos, qual é o momento atual. E aí nós demos um nome, que é o universo dos vírus atualmente. Parece que vírus não sai da moda, né, Marcos? Eles estão sempre na imprensa, sempre virando manchetes e sempre colocando, através das doenças, as nossas vidas em risco. Olha que nós já fizemos programas desde lá de trás, 2019, 2020, aquela pandemia toda. Antes disso nós já estávamos falando desse Covid, desse SARS-CoV-2, e aí nós evoluímos ainda durante muito tempo para falar sobre vírus, para comentar as notícias que nós tínhamos sobre vírus. E ainda, em termos médicos, essas notícias continuam nos agitando, nos preocupando, trazendo risco à nossa saúde. E quando nós falamos em risco, nós estamos falando de uma maneira global. Nós estamos falando de tudo aquilo que acontece, o que pode acontecer em todo o nosso mundo. Lá na Europa, a Ásia, as Américas, e assim a gente coloca o Brasil nesse pedaço porque é sempre um potencial de risco. E o que acontece atualmente? As pessoas se locomovem muito de um lado para o outro, navios saindo, navios chegando, navios de carga, navios transportando pessoas. E aí nós temos notícias de cruzeiros, as férias, as viagens que turistas fazem. E aí nós temos notícias sobre vírus causando problemas, causando doença. São os aviões, enfim, nós temos uma vida que, sob o aspecto negócio, sob o aspecto cultura, sob o aspecto social e até sob o aspecto familiar. É um mundo globalizado. É assim que nós vivemos hoje, em que a comunicação é fácil, mas também as mudanças, as pessoas vivendo aqui, viajando a trabalho, viajando para outras situações, e é claro, até o turismo é muito desenvolvido no mundo todo, e aí as pessoas transportam, levam esses vírus de um lado para o outro. E aí então nós temos esse tema, o universo dos vírus, para falar qual é o momento atual, porque nós vamos ver que nós não tivemos boas notícias. É interessante, né, Marcos, que os vírus, eles são elementos assim que nem de organização celular eles são mais primários ainda do que uma bactéria, por exemplo, que tem uma célula. Mas eles causam transtornos, causam doenças, né? E causam, claro, diante disso, muitas mortes, como nós experimentamos aí há algum tempo com o SARS-CoV-2. Mas qual é o momento atual dos vírus? Claro que nós temos muitas doenças causadas por vírus. E nós temos algumas doenças, e nós falamos sobre as crianças, em que elas não existem mais atualmente por causa das vacinas, né? Muitos exemplos. Então as crianças já nascem tomando vacinas para um vírus que é o da hepatite B. Nasceu, tomou vacina. As mães grávidas já tomam vacinas para evitar algumas doenças virais. Como nós já mencionamos, as grávidas hoje previnem os bebês de bronquiolite tomando a vacina para o vírus sincicial respiratório. Então, nós temos assim muitas maneiras atualmente de prevenir contra as doenças, mas parece que os vírus não dão descanso.
você faz uma vacina, protege, acaba uma pandemia, etc. E de repente os vírus estão no noticiário novamente causando problema. E aí assim, sem contar esses que nós mencionamos de vacinas, nos vírus que atualmente aí nós estamos à disposição deles, SARS-CoV-2, a famosa Covid, nós já falamos muito sobre esta Covid. Nós temos o influenza, dengue, então, que a gente conhece muito perto da gente. Felizmente, este ano, o verão foi um sucesso. Muito poucos casos de dengue e os casos controlados nós não tivemos, em função de toda a preocupação do poder público, das famílias, cuidando das suas casas, dos seus terrenos. Nós evitamos bastante dengue. O sincicial respiratório, que nós já fizemos um programa sobre ele, hoje ele é muito bem tratado cientificamente. E aí isso é muito bom, porque nós estamos evitando essas doenças respiratórias com os bebês. Mpox também é um vírus sim, que traz uma preocupação, alguns casos até no Brasil, né? E também merece um cuidado. Mas as notícias atuais são sobre o ebola e sobre o antavírus, né? Então, esses vírus estão trazendo problema e são notícias recentes. Sobre eles nós vamos comentar alguma coisa, mas vale a pena uma recordação daquilo que a gente já viveu, né? E aí, começando lá pelos vírus SARS-CoV-2, mas a gente teve assim uma revisão desses vírus, Marcos, desde o SARS-CoV-2 até o antavírus, e nós fomos vendo qual que era o vírus assim mais letal, né? E aí a gente encontrou esse vírus aqui, ó, vírus mais letal, que felizmente a gente não tem por aqui, não está na imprensa. Isso é só uma menção de literatura para a gente lembrar que ainda nós não fomos alvos de todos os vírus. Existem outros vírus mais graves do que esses que nós mencionamos e que nós já vivemos. Esse vírus aqui, ó, vírus de Marburg. Nome novo, hein? E esse Marcos, você não tinha ouvido falar, mas ele é o vírus considerado pela Organização Mundial de Saúde o vírus mais letal. Mas o que faz? Não temos essa doença, vou repetir, não temos o risco dele, mas ele é o nome de uma pequena cidade alemã onde o vírus foi documentado pela primeira vez. Esse vírus Marburg, ele foi documentado nessa cidade alemã chamada Marburg, e ele provoca a febre hemorrágica e provoca convulsões e sangramento importante no comprometimento do sistema nervoso central. Então, esse vírus, ninguém tem experiência sobre as manifestações que ele traz para a gente. Ele não está no pedaço, ele não está na imprensa. Isso foi eu que trouxe aqui agora, para lembrar que apesar de todos esses, Marcos, esses que nós tomamos vacina, que a gente já se previne as crianças em todas as idades, né? Aí nós temos um ainda que está fora do pedaço. Nós não falamos sobre ele, não temos casos sobre ele, mas que ele existe. E ele é considerado o mais letal de todos esses vírus, que é o Marburg, que é então um vírus descoberto lá na Alemanha. Não temos experiência sobre ele, mas o que a gente tem experiência aí é o SARS-CoV-2, a Covid. Não se fala, os casos atualmente são casos respiratórios aí de resfriado, nem chega a ser uma situação mais grave. Pelo menos foi isso que nós vivemos e que a literatura trouxe neste ano em relação ao SARS-CoV, bem diferente da pandemia. Claro que nós temos que lembrar que nós temos vacinas disponíveis. Faz parte do calendário de vacinação do Ministério da Saúde, o Plano Nacional de Imunização, PNI. A partir de 6 meses nós temos as vacinas. Aí aquela discussão, devo vacinar, não devo vacinar, uma coisa assim, acaba sendo entre o profissional, o pediatra e a família, colocando algumas observações em relação às vacinas. Mas nós já temos vacina, certo? E nós temos também o vírus, a influenza, né? O influenza é esse vírus da gripe, influenza A, influenza B,
que também nós temos vacinas. Então você tem a vacina trivalente, que a unidade de saúde aplica, ou tetravalente. Então você está protegido contra 4 vírus ou contra 3 vírus. A vacina da unidade básica de saúde funciona muito bem, é a vacina trivalente. Quem define a composição dessas vacinas é a Organização Mundial de Saúde. Em função de quê? Da presença do vírus lá no outro continente durante o ano. Então essas vacinas são produzidas e são controladas, a composição delas depende da Organização Mundial de Saúde. Então por isso a gente precisa vacinar todo ano, porque essa composição de vacina, seja trivalente ou tetravalente, ela se modifica de um ano para o outro, né? Então a vacina trivalente, então essas cepas estão protegidas e a tetravalente tem mais uma cepa protegida, mas funcionam muito bem. Então é isso que nós temos até aqui, bem documentado, bem conhecido. Devemos usar vacinas para Covid, para influenza. Todo ano tem que tomar vacina para influenza. As mães perguntam muito isso. Desde 6 meses são 2 doses, depois 1 dose por ano, mas tem que tomar em todas as idades. E depois nós temos esses outros vírus que nós vamos falar no bloco seguinte. Marcos, tenha a liberdade de chamar os nossos comerciais. É isso aí, doutor. Aqui manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já é assim há muito tempo, há mais de 20 anos. Então vamos lá, vamos para o intervalo comercial e a gente volta na sequência com muito mais. Até já. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. Cuidar da sua equipe é investir no crescimento da sua empresa. Com o Plano Empresarial Unimed Marília, você oferece mais segurança e qualidade de vida para seus colaboradores. Neste mês de abril, aproveite condições especiais para novos contratos. Desconto de 25% nas mensalidades de abril e maio. Carência 0 para consultas e exames simples. Mais cuidado desde o primeiro dia. Aproveite! Condições válidas até 30 de abril. Ligue agora 14 3402 2522. Aqui tem Unimed. As aulas de leitura no ensino fundamental são para as crianças do 2º ao 5º ano e elas têm como objetivo despertar o interesse e a curiosidade das crianças pela leitura literária e também de outros gêneros textuais, criando assim também o hábito do leitor com mais sentido e significado. O trabalho com a leitura, ele acontece desde a educação infantil, em que as crianças são estimuladas, incentivadas a ter o contato com os livros, manuseando, ouvindo histórias. Nesse momento, mesmo que ainda elas não saibam ler e escrever convencionalmente, elas já são capazes de criar, imaginar e produzir suas próprias histórias. No ensino fundamental 1 e 2, esse processo de leitura ele vai sendo aprofundado aos poucos e o repertório linguístico sendo ampliado com a vivência e o contato com os gêneros textuais. Esse trabalho é muito importante porque, ao chegar no ensino médio, os alunos já adquiriram o gosto e o prazer pela leitura, e isso facilita a compreensão dos textos e a leitura dos livros obrigatórios para os vestibulares, por exemplo. Por isso que o trabalho com a leitura é muito valorizado aqui no Colégio Criativo. Veja o que os consumidores falam sobre a linha Nutrissima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutrissima é de dar água na boca. Muito bom! Sensacional! Nutrissima, no todo momento.
Que legal! De volta ao mundo da criança, sempre com Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda e Colégio Criativo de Marília. É o universo dos vírus atualmente, né? A gente está batendo um papo sobre esse assunto extremamente importante e, ao mesmo tempo, preocupante, vale como um alerta para a gente. E ele já está aqui, o professor Dr. Francisco de Agostinho Júnior, para esse segundo bloco. Diga lá, doutor! Então, Marcos, vamos para o nosso segundo bloco, nessa sexta-feira, e nós estamos falando sobre vírus. Universo dos vírus atualmente. Como é que esses vírus estão novamente nos colocando em risco, né? E nós recordamos um pouquinho do Covid, do influenza. Outro vírus que merece destaque, que nós colocamos aqui, é o vírus da dengue, né? E aí vale a lembrança, Marcos, que o vírus da dengue, desses 4 tipos, tem um mosquito, anófilis, que transmite, né? Precisa do mosquito para transmitir, ele é transmitido pelos mosquitos, e os cuidados é não deixar situações de criadouro de mosquito em casa ou no vizinho, etc. Cuidando disso. Então esse é o transmissor. Mas agora tem vacina. E nós somos muito frequentemente consultados sobre vacinas para dengue. Quem deve fazer? Acima de 4 anos, até 65 anos, pode fazer a vacina, a não ser que tenha alguma doença crônica, alguma coisa que precisa de uma avaliação médica. Mas as crianças acima de 4 anos devem fazer essa vacina nova que tem disponível. Então nós temos vacina hoje, nós já mencionamos vacina para Covid, vacina para influenza e vacina para o dengue, né? Então nós temos essas coisas assim, a valorização das vacinas. Nossa, quando a gente fala em vacina como pediatra, a gente se emociona, se empolga, porque uma coisa foi viver o mundo pediátrico sem vacina e o mundo hoje com vacina. Que maravilha que é. Temos ainda muitas situações clínicas importantes, mas essas vacinas realmente diminuíram muito a mortalidade infantil, né, Marcos? E a gente dá graças a Deus pela existência dessas vacinas. Agora, o importante é a gente entender assim, que também nós temos aqui outro vírus sincicial respiratório, que é esse vírus que dá um medo danado dos bebezinhos a terem um vírus desse tipo e terem uma bronquiolite, inflamação dos bronquíolos, daqueles brônquios pequenininhos do bebê. E aí a gente tem novamente as vacinas, né? Vacina para gestante, entre 32ª, 36ª ou até 14 dias antes do parto, nós podemos ver essa gestante já recebendo a vacina, gerando anticorpos, e esses anticorpos são transmitidos para o feto e a criança nasce protegida contra esse vírus que já matou muita criança, que já levou muita criança para o UTI. É um vírus que causa insuficiência respiratória, uma coisa mais dramática e grave. Ou então, se você não foi gestante e não tomou a vacina, você pode aplicar no recém-nascido. Nasceu, aplica. Aí você já está aplicando uma imunoglobulina diretamente para esse bebê, e o bebê já vai se proteger contra o vírus sincicial respiratório. Então são todas essas doenças que a gente, tem sempre que lembrar que o universo dos vírus é perigoso, mas, Marcos, o universo das vacinas é maravilhoso. O universo dos vírus, perigoso. O universo das vacinas contra essas doenças virais, maravilhoso. E realmente é emocionante falar da importância das vacinas. E aí a gente segue lembrando que o Mpox é uma doença causada por esse vírus aqui, Monkeypox vírus, né? Poucos casos, poucas situações clínicas, né? Mas esse vírus, Monkeypox vírus, é parente próximo do vírus da varíola humana. Varíola que também é outra doença que não existe mais. Essa, Marcos, eu acho que nem é do seu tempo, viu, Marcos? Mas já nasceu protegido por essa vacina. É do tempo aí anterior a você que é jovem e tal, né? Um vovô atual, mas
a varíola já deixa ela para trás, nem vale a pena comentar. Mas esse mpox é uma doença geralmente que evolui para quadros leves e moderados e pode durar de 2 a 4 semanas. Que doença é essa? Mpox. E atualmente esse vírus aqui, olha, ele é considerado atualmente altamente patogênico e com mortalidade de 40% a 75% em surtos. Então, se você tiver um surto de monkeypox vírus, dessa doença Mpox, você tem uma situação importante, porque a grande maioria dos quadros são leves e moderados, mas pode ter situação grave. Se 40% a 75% você tiver um surto de óbito, realmente é uma doença que acaba sendo assim, muito, muito importante, né? Então, a transmissão do Mpox é pessoa infectada por Mpox vírus, materiais contaminados com o vírus e animais silvestres como roedores infectados. Então, uma pessoa transmite para outra materiais contaminados ou então através de animais, roedores, principalmente animais infectados. Então, o que nós estamos falando? Sobre essas doenças virais, e aí, novamente, falamos sobre a Covid, influenza, dengue, sincicial respiratório, Mpox, que é o vírus monkeypox vírus, semelhante ao vírus da varíola. E agora, isso aqui é novo, ébola. O ébola está dando trabalho. E assim, vamos ver as notícias agora desse ébola. Olha, Marcos, olha. A Organização Mundial de Saúde declara surto de ebola na África com emergência de saúde pública. Então, o ebola na África, veja bem, ó, Organização Mundial, isso é notícia de jornal, da imprensa, você que é um jornalista exemplar sabe muito bem disso, que a Organização Mundial declarou o surto de ebola na África como emergência de saúde pública, veja bem, internacional. O que está dizendo? Ó, a Organização Mundial está alarmando o mundo todo a respeito desse ebola que está lá na África. Esse é um vírus que ele foi descoberto em 1976, por exemplo, sua época, Marcos, não é muito antigo não, esse é muito próximo aí dos mais recentes. E ele é a partir de surtos que ocorreu no Sudão e agora, olha, na República Democrática do Congo, que era antigo Zaire, certo? Então é aqui que está pegando esse vírus agora. E é aqui que está fazendo com que a Organização Mundial de Saúde possa declarar um surto de ebola, uma emergência de saúde pública internacional. É por causa desse surto aqui. Então, a origem do nome ebola é por causa de um rio que lá na República do Congo, onde ele foi descoberto. Então, em 1976 é que começaram a surgir os problemas. Mas qual é a notícia atual? É esta aqui, olha. Uma emergência de saúde pública de caráter internacional. Então, o Brasil pode estar nesse pedaço? Pode perfeitamente entrar nesse pedaço. E como que é isso, Francisco? Olha, então, no dia agora, veja bem, Marcos, dia 16 de maio, semana passada, né, que a Organização Mundial de Saúde, por isso que a gente está trazendo esse programa como o universo atual dos vírus. Qual é o universo atual dos vírus? Onde nós estamos em relação aos vírus? Nós temos aqueles que já foram controlados, mas nós temos notícias ruins a respeito desses vírus. E a Organização Mundial de Saúde é que está dando essas notícias, fazendo esse alarme internacional, dizendo assim, olha, nós estamos numa emergência de saúde pública devido ao ebola. Certo? E aí ele diz o seguinte agora, dia 16 de maio, portanto é notícia recente, uma declaração de emergência de saúde pública de importância internacional devido ao surto de ebola na República Democrática do Congo, e Uganda também, causado pelo vírus ebola, essa espécie aqui, ó, Bundibugyo.
Bundibugyo. Bundibugyo. É nome complicadinho de pronunciar, né, Marcos? Mas é a espécie desse vírus, do ebola, que causa doença grave. Tem outras espécies, mas o Bundibugyo é que é a espécie que causa doenças graves. Nós temos agora, na República Democrática do Congo, por que a Organização Mundial fez essa menção agora, tão recente agora? Por causa disso, 80 mortes suspeitas dessa espécie de ebola. Então isso aqui é importante a gente entender que realmente o ebola está trazendo um problema mais sério a nível internacional. E nós estamos nesse pedaço? Claro que estamos nesse pedaço, né? E aí vale a menção, a lembrança a você, telespectador, dessa uma preocupação com um novo vírus. Mas tem mais, viu, Marcos? Não sai daí que a gente vai para o intervalo, em seguida o terceiro bloco tem outro vírus aí que está dando trabalho. É isso aí, doutor. Rapidinho a gente volta para o último bloco do programa de hoje. Você fica aí, não sai daí não. Até já! Depois de uma manhã cheia de descobertas, o dia pode continuar com cuidado, brincadeiras e novas vivências. No período integral, cada momento é pensado para o desenvolvimento das crianças. Tudo começa com cuidado e atenção. Na hora do almoço, autonomia desde cedo. Aprendendo a cuidar de si e do que é seu. Para os menores, o descanso é essencial para um dia equilibrado. Dentre as muitas atividades oferecidas, temos a musicalização, que proporciona o contato com instrumentos musicais, que desenvolvem a sensibilidade, capacidade de concentração e memorização. No integral, através das vivências artísticas, as crianças exploram diferentes técnicas, se expressam, colaborando com o desenvolvimento da criatividade. Cuidar da sua equipe é investir no crescimento da sua empresa. Com o Plano Empresarial Unimed Marília, você oferece mais segurança e qualidade de vida para seus colaboradores. Neste mês de abril, aproveite condições especiais para novos contratos. Desconto de 25% nas mensalidades de abril e maio. Carência zero para consultas e exames simples. Mais cuidado desde o primeiro dia. Aproveite! Condições válidas até 30 de abril. Ligue agora 14 3402 2522. Aqui tem Unimed. Opinião dos consumidores sobre a linha Nutríssima. O que é saudável também pode ser gostoso. Nutríssima é irresistível. Que delícia! Maravilhoso! Nutríssima, no fim do momento. Na Pimenta Pimentinha, a criançada fica na moda e você economiza. Aproveite a promoção com até 40% de desconto e confira a nova coleção Primavera-Verão. Pimenta Pimentinha, Confiança Esmeralda, Loja 5, fone 3422-6356. De volta ao mundo da criança com Pimenta Pimentinha no Confiança Esmeralda, Colégio Criativo de Marília. Que bom! De volta para o último bloco do programa de hoje, que está sensacional, falando aí do universo dos vírus atualmente, né? É muito importante a gente ter essa atualizada. Aliás, muito obrigado, doutor, por esse tema incrível. E ele já está aqui, ó, para fechar. Diga lá, doutor. Marcos, terceiro bloco já passou rapidinho, hein? E nós estamos falando desse assunto tão chato, né? Só a gente para trazer esses assuntos chatos, né, Marcos? Vírus, doença, uma emergência internacional de saúde pública, Organização Mundial de Saúde, só notícia chata, só notícia ruim, e ainda a gente pede para o telespectador ficar assistindo a gente, né? Nós somos assim,
pouquinho cara de pau em relação a isso, mas a gente tem que falar sobre isso, é a nossa profissão, Marcos, de procurar alertar, e é o nosso desejo com esse programa ao longo de tanto tempo, de trazer alguns conceitos, alguns valores, algumas coisas que são notícias de momento. E esses vírus que nós estamos falando aí, nós já mencionamos vários vírus, olha aí, nós estamos agora falando sobre o Ebola, né? Já falamos todos esses vírus aqui, olha, já recordamos ele, só notícia chata, só notícia ruim. E o Ebola, nós falamos que ele é o nome de um rio, descoberto aí em 1976, e agora, dia 16 de maio, nós mencionamos que há uma declaração de emergência de saúde pública a nível internacional, né? Devido a 80 óbitos que ocorreram na República Democrática do Congo e na Uganda. Mas como é isso, sabe? Como é que é esse vírus Ebola? É uma doença rara, mas grave e mortal. Nós falamos no início que nós viajamos muito, as pessoas saem da África, vêm para cá, daqui vai para lá, volta, etc., vai ver os elefantinhos lá, tudo. E nessa República Democrática do Congo, agora, recente, está havendo esse surto do Ebola e já morreram 80 pessoas. Então é uma doença grave e mortal. Qual é o hospedeiro natural? Os nossos amiguinhos morcegos, esses que dão nessas árvores frutíferas, né? O vírus pode infectar quando as pessoas têm contato próximo com o sangue ou outras secreções, órgãos ou outros fluidos do corpo de pessoas infectadas ou de animais, né? Pessoas ou animais. Então, assim, contato próximo com secreções, com o sangue, é que você acaba pegando esse Ebola. E é uma doença grave, lembrando que já morreram, isso é notícia de agora. Nós não estamos falando do que já aconteceu ao longo do tempo. Neste surto, que fez com que houvesse esse alarme declarando emergência de saúde pública da Organização Mundial de Saúde, é de agora, desse surto atual, né? E aí, essa espécie que nós já mencionamos nesse nome aqui difícil, bundibugio, a espécie de Ebola que causa dois surtos, foi um em 2017, outro em 2012 e agora esse. 30% das pessoas infectadas morreram nessas crises anteriores. Bastante, hein, Marcos? Cada 10, 3 morreram. Não há vacinas ou tratamentos medicamentosos aprovados por essa espécie de Ebola. Então, a gente tem que tomar cuidado e se por acaso acontecer algumas situações aqui no Brasil, a gente, é claro, fica mais preocupado ainda, né? E aí, então, o Ebola ainda, entre as condições que levaram o organismo internacional a qualificar a situação como de emergência, estão os 8 casos de contágio confirmados agora em maio de 2026 por laboratórios, 246 casos suspeitos e 80 mortes, como nós já mostramos na República Democrática do Congo. O risco que Ebola representa para o mundo inteiro permanece baixo, segundo a Organização Mundial de Saúde. É baixo, mas tem uma emergência, uma declaração de emergência internacional. Mas a gente segue preocupado com esse vírus, né? Esse vírus aí que está lá distante da gente. Mas a gente tem outro vírus que está no pedaço também. E esse vírus é o antavírus, né? Antavírus. Nossa, quer dizer que não para de surgir vírus, Francisco, não para de surgir vírus. Isso coloca a gente sempre em situação de um caráter de emergência e de preocupação. E como profissional, a gente tem mais assim, ó, dizer, ó, existem os vírus. Então, se existem, nós temos que tomar cuidado. Ainda mais quando a gente vê a notícia, olha, a Organização Mundial de Saúde é o que tem uma noção de todo o que está acontecendo no mundo todo, desde a África até aqui o nosso país. E ela fala, olha, há uma declaração de emergência de saúde pública por causa do Ebola, né? Agora aparece outro, que é o antavírus, sabe? Como é que apareceu? Vamos ver as notícias que a gente tem desta semana, Marcos. Olha, esse cruzeiro aqui lá, o navio cruzeiro MV Ondius, chegou agora dia 18 de maio
essa semana, né? 18 de maio, tá? E chegou no aeroporto de Rotterdam, na Holanda, com 3 mortes por hantavírus. 7 pessoas infectadas e 3 mortes por hantavírus. A gente costuma chamar anta, assim, as pessoas não muito favorecidas, né, que fazem alguma besteira na vida e a gente qualifica. Mas aqui nós estamos falando de um vírus que chama hantavírus, né? Então, uma notícia é essa. Tem mais notícia dessa semana? Tem, olha. O Canadá não está muito longe da gente, hein? Confirma primeiro caso de hantavírus ligado ao cruzeiro. Estava lá no cruzeiro, esse aqui, ó, MV Ondius. Surto do navio, já somam 12 infecções no mundo. É o mesmo MV Ondius. É um navio, estava andando lá, passeando com os turistas, e aí, hantavírus. Chegou no Canadá. E agora? Adulto morre de hantavírus nos Estados Unidos. Opa! Tem lá o avião chegando na Holanda, com 3 mortes, 7 infecções. O Canadá apareceu mais uma. E agora, os Estados Unidos, mais uma. Então, Estados Unidos, caso registrado no Colorado, não está relacionado ao surto do cruzeiro. Mas, veja, de alguma maneira já pegou um americano, né? Então, por essas razões, Marcos, é que a gente traz esses programas, assim como eu mencionei, tão chatos, né? Falar sobre vírus. Não pode esperar eles chegarem aqui para a gente falar, não, pode ser tarde. Quando a gente esperou muito para os vírus chegar aqui, já começou a morrer um monte. E aí, então, a gente tem que falar desses vírus que são, assim, muito desagradáveis para a gente, mas são uma ameaça. E é claro que o que a gente raciocina como pediatra é sempre com as crianças, né? Então, o hantavírus, ele é transmitido principalmente por roedores, mas pode ser transmitido entre pessoas, em casos raros, e após contato próximo e prolongado. Então, se você tem uma pessoa contaminada pelo hantavírus com sintomas, uma pessoa contaminada pelo hantavírus sem sintomas não transmite. Uma pessoa contaminada pelo hantavírus com sintomas pode transmitir para outra pessoa esse vírus também, aí tão desagradável. O período de incubação pode durar cerca até de 6 semanas. Quer dizer, o cara pode se contaminar lá num cruzeiro e demorar até 6 semanas para ficar doente. E quando ele ficar doente, ter sintomas, ele pode transmitir para outras pessoas. Então, Marcos, as notícias desta semana: Ebola, lá na África, esse navio cruzeiro MV Ondius, causando e distribuindo hantavírus para o mundo todo. O hantavírus geralmente causa uma das duas síndromes: febre hemorrágica com síndrome renal, a insuficiência renal, ou síndrome pulmonar mais grave. Então, isso aqui é grave. Vocês já viram que morreu gente no Canadá, morreu gente lá na Holanda, que estava no navio, porque esse navio saiu da Argentina, lá com destino lá para chegar na Holanda. E vejam que nesse percurso todo esse vírus fez um estrago danado. Então, essas são as notícias, repetindo, muito chatas da semana, que novamente falando sobre vírus à nossa disposição. Que triste. Mas hantavírus, vírus Ebola estão distantes ainda, mas há um alarme internacional de saúde pública para o vírus Ebola, que a Organização Mundial de Saúde está declarando. Isso é notícia atual, isso é notícia aí dos principais órgãos da imprensa do nosso país e do mundo, e aí a gente tem que trazer também para você, nosso telespectador, essas informações tão chatas, né? Mas de qualquer forma, tem um final de semana aí à disposição para você ficar feliz e se prevenir sempre contra os vírus, valorizando sempre as vacinas para os seus queridos filhos. E com isso você tenha um final de semana muito feliz, muito abençoado, lembrando
que é a função de nós, papais, ensinar o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, com certeza não se esquecerá dele. Um grande abraço a todos. É isso aí, doutor. Um ótimo final de semana para todos, um final de semana abençoado, e a gente se fala na semana que vem, se Deus assim permitir. Tchau!